Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há um provérbio chinês, senhor presidente, que se encaixa como luva, mesmo que como corda e caçamba para essa nossa circunstância e essa conjuntura que estamos enfrentando em nosso país, senhor presidente. O provérbio é o seguinte: quanto mais longa a explicação, maior a mentira. É disso que se trata. Toda eloquência verbal, toda retórica, todo jogo de palavras, nem mesmo as extensas alegações finais apresentadas pela defesa, enfim, da presidente afastada, pelos seus aliados, foram capazes de simular o óbvio. Porque diante dos fatos não há versão. O competente relatório do senador Anastasia não fala, ele grita, ele berra. A ex-presidente da República, ou a presidente afastada Dilma, cometeu os crimes de responsabilidade que lhe são imputados. E não cometeu um, senhor presidente. Cometeu uma coleção, foram as dúzias. E não atentou apenas contra as leis fiscais e orçamentárias do país. Por isso mesmo, mergulhou o nosso país na mais complexa e profunda desorganização da nossa história. Não. Mergulhou também o nosso país numa crise política de elevado reflexo social, mas, sobretudo, mergulhou o nosso país numa crise moral, senhor presidente, numa crise ética, onde o Estado brasileiro foi apropriado pelos instintos mais primitivos do patrimonialismo mais escancarado, pelo domínio dos interesses privados, particulares, partidários, em detrimento dos interesses da sociedade brasileira. Atentou contra o orçamento, fraudou as finanças públicas e contraiu ilegalmente empréstimos com bancos públicos, afrontando a Constituição Federal e as leis fiscais, assim como orçamentárias. Senhor presidente, ao longo desses meses, o que mais se ouviu aqui foi uma mistificação em torno, inclusive, da injustiça que estaríamos cometendo aqui, afastando uma presidente condenada, e que essa presidente seria uma presidente honesta. Balela, senhor presidente. Balela. O tempo e os fatos revelam que isso não é verdade. Estamos julgando uma pessoa que faz da honestidade um ato de seletividade e de conveniência, que vendeu o sonho na campanha eleitoral e entregou inferno à população brasileira, que de forma criminosa levou o país à insolvência e que desfez dolosamente, de caso pensado, por estratégia, que desfez o sonho do emprego, da casa própria, da educação, da saúde. E essa, senhor presidente, essa é a maior crueldade do governo da presidente afastada Dilma. Destruiu o sonho de uma nação. Destruiu a crença. Destruiu a esperança e a confiança, comprometendo não apenas o presente, mas comprometendo o futuro, porque os brasileiros terão que trabalhar duro para reconstruir o país que foi dilapidado por uma estratégia do poder a todo e qualquer custo. Ser honesto, senhor presidente. Ser honesto é não praticar atos desonestos, não mentir, cumprir as leis e agir segundo os preceitos éticos e morais que devem reger a nossa sociedade. O
que há de honesto em mentir, em fraudar as contas públicas, em drenar o patrimônio público ou permitir que o façam para chegar e se manter no poder? Onde está a honestidade em fantasiar nas peças publicitárias de 2014 que o país ia bem, que os programas sociais não sofreriam cortes, que seriam aprofundados, que seriam ampliados, que seriam universalizados e que a crise era uma invencionice de pessimistas de plantão? Cadê a honestidade em manter em 2015 os mesmos artifícios que foram perpetrados em 2014, na certeza de que a impunidade, tratando o povo brasileiro e seus interesses como meros acessórios? É honesta, presidente, que, após ter chefiado o Conselho da Petrobras, manteve no seu comando a mesma quadrilha que, por anos, saqueou os cofres do maior orgulho brasileiro, a Petrobras? A honestidade fingida é a desonestidade dobrada. O próprio marqueteiro da ex-presidente ou da presidente afastada, João Santana, confessou recentemente ter recebido dinheiro de Caixa 2 de campanha com o conhecimento da presidente Dilma. No primeiro momento, logo após a prisão do marqueteiro, a presidente Dilma disse que não sabia de nada. Depois afirmou que não autorizou. Finalmente, após a declaração de João Santana de que ela sempre teve conhecimento da origem desses pagamentos, Dilma colocou a culpa no PT. Existe honestidade volátil? Ou essa honestidade é uma honestidade de conveniência? Tenha santa paciência. Vamos acabar com essa disfarçatez. O discurso do eu não sabia de nada não cola mais. Se não sabia, deveria saber. Mas Dilma e seus aliados não apenas sabiam de tudo, como comandou com mão de ferro as medidas inconsequentes, irresponsáveis e ilegais que nos levaram, senhor presidente, à pré-falência. Essa é a situação em que o Brasil se encontra. E ela, senhor presidente, agiu com dolo, agiu de caso pensado. Dilma se serviu do Estado para atender os seus próprios interesses, transformou em anexo, em puxadinho, como se o país e as leis fossem um mero detalhe. O povo brasileiro foi espancado, senhor presidente, foi levado para o canto do ringue. O governo da presidente Dilma levou o país à beira do abismo, fez o Brasil sangrar, mergulhar numa crise sem precedentes, com as variáveis que já falei aqui: crise moral, crise política, crise econômica com elevados reflexos sociais. Colocou em xeque a vida de milhões, por exemplo, mais de 11 milhões de brasileiros que têm carteira de trabalho, mas que não têm o que fazer com a sua carteira de trabalho. E como se isso não bastasse, atentou contra a probidade administrativa e, de novo, as leis fiscais e orçamentárias, como sobejamente ficou demonstrado no competente, no elucidativo, no detalhado relatório do parecer do eminente senador Antônio Anastasia. Também ouvimos aqui a música de uma nota só de que o processo de impeachment da presidente afastada seria um golpe. Sucatearam a Petrobras, comprometeram os bancos oficiais por conta de um projeto partidário, levaram o país à bancarrota, mentiram à sociedade brasileira. Quem é que estava dando golpe? Aliás, nesse ponto tem sorte a presidente afastada, porque a denúncia se restringiu aos decretos e às operações de crédito. Não foi alvo desta comissão, e deveria ter sido, os crimes praticados contra a Petrobras, as demais empresas estatais, os fundos de pensão. Mas não vamos, evidentemente, ignorar o conjunto da obra, o verdadeiro circo de horrores capitaneado por Dilma e seus aliados. Golpe se dá contra a ordem constitucional, contra a ordem jurídica. Dá golpe o presidente que diz respeito à Constituição e à vontade popular. Durante meses, no trabalho que realizamos na comissão especial, respeitando o direito à ampla defesa,
e ao contraditório. Processo esse chancelado de ponta a ponta pelo Supremo Tribunal Federal. O que descobrimos, o que verificamos, foi a veracidade, foi a materialidade de todos esses crimes comandados pessoalmente pela presidente da República afastada. Conclua, senador, por favor. Nenhuma mentira, senhor presidente, nenhuma mentira chega a envelhecer no tempo. O fato, senhor presidente, é que o encontro com a verdade, ele se aproxima. E diante de nós, sinceramente, dois caminhos. Um caminho é o caminho da tragédia anunciada, é o caminho da ameaça. A volta ao passado, a manutenção daquilo que há de mais primitivo, como disse aqui, na apropriação do Estado brasileiro, como se o Estado brasileiro fosse um anexo, um puxadinho, um expediente do interesse partidário, da farsa. Conclua, senador, por favor. Vou concluir, senhor presidente. Vou concluir, senhor presidente. Foi tão bem até aqui, Vossa Excelência, por que é verdade agora de ser tão intempestivo? Da farsa de que o voto por si só... É uma questão de paridade só. Olha aí, senhor presidente. Da farsa de que o voto por si só representa a afirmação e a premissa de que o voto representa um salvo-conduto, um cheque em branco para transgressão, como se a legitimidade dos nossos mandatos não tivessem que ser construídas no dia a dia. De outro lado, sinceramente, senhor presidente, a oportunidade de seguirmos em frente, trabalhando duro e firme para reconstruir a tragédia deixada pela presidente afastada. Por isso mesmo, senhor presidente, é que eu nunca exerci com tanta tranquilidade, com tanta certeza e com tanta convicção esse voto que darei aqui na comissão. O meu voto é sim, senhor presidente. É pelo afastamento definitivo da presidente Dilma e da quadrilha, senhor presidente, que se apropriou do país nos últimos anos, fazendo, enfim, desse país um quintal do que há de mais perverso, do que há de mais delinquente. Conclua, senador, por favor. Na política brasileira. Por isso mesmo, eu reafirmo meu voto, sim, pelo afastamento definitivo da presidente da República. E agradeço a Vossa Excelência a condescendência e a paciência que teve não apenas comigo, teve também com a senadora Vanessa e teve com os demais senadores. Muito obrigado.